boa noite a todos. Boa noite. Vamos dar início à nossa reunião desta noite, né? Antes eu gostaria de dar os avisos. O ano que vem, desde fevereiro, nós vamos começar os cursos aqui na casa. Tá? Então, quem tiver interesse, a gente vai disponibilizar um caderno ali. E a pessoa coloca o nome direitinho, telefone, para a gente poder entrar em contato. E a gente vai iniciar, né? Vamos ver se vai ter fórum. Qual curso? É o básico, né? O curso básico da doutrina. Preparatório, né? Que eles falam, começa no básico e vai caminhando para todos os outros, né? A gente vai começar em fevereiro. Ainda não tem uma data certa, né, Celina? Mas a gente vai avisando. Primeiro nós vamos ver se vai ter inscrição suficiente para a gente ler o curso. E aí, quando tiver, a gente já avisa a data, tá bom? Mais algum recado? Algum recado mais? Não? Então vamos dar início à nossa reunião. Vamos serenando os nossos corações, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso querido e amado Mestre, aos mentores amigos dessa casa, aos nossos mentores, e vamos agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, agradecendo pelo dia que nós tivemos hoje, agradecendo ao Pai todas as oportunidades que nós recebemos de progredir, de nos melhorarmos. E assim nós vamos, com a prece que Jesus nos deixou, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos fortaleça para que nós possamos seguir em frente, cada um de nós, na nossa jornada evolutiva. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois Deus é o reino, o poder e a glória para nós sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos envolvendo, você faz a leitura? A gente vai envolvendo a nossa irmã Maria, que vai fazer a leitura de abertura para a gente, tá bom? Já falei com todo mundo, né? Então vamos ver que a espiritualidade nos dá a mensagem. A mensagem do Caminho, Verdade e Vida. Esse livro eu quero hoje, né? 147, a missão e o desafio. E agora, por que te detens? Relatando à multidão a sua inesquecível experiência, às portas de Damasco, o apóstolo dos gentios conta que, em fase da perplexidade que o defrontara, perguntou-lhe Ananias em advertência tragédia: e agora, por que te detens? A interrogação merece meditada por todos os que já receberam convites, apelos, dádivas ou socorros do plano espiritual. Inumeráveis beneficiários do Evangelho prendem-se a obstáculos de toda sorte na província nebulosa da queixa. Se felicitados pela luz da fé, lastimam não haver conhecido a verdade. Na juventude ou nos dias de abastança, contudo, na idade madura,
dificuldade material sustentam as mesmas tendências inferiores que lhes marcavam as atitudes nos círculos da ignorância. Nas palavras, exteriorizam sempre grande boa vontade. Entretanto, quando chamados ao serviço ativo, queixam-se imediatamente de falta de dinheiro, de saúde, de tempo, de forças. São operários contraditórios que, ao tempo de equilíbrio orgânico, exigem repouso e, na época da enfermidade corporal, alegam saudades do serviço. Não dá para entender, né? Quando pode, não faz, quando, né? Aí, quando fica doente, quer fazer. Não dá, né? É indispensável combater essas expressões destrutivas da personalidade. Em qualquer posição e em qualquer tempo, estamos cercados de possibilidades de serviço com o Salvador. E para todos nós que recebemos as dádivas divinas, de mil modos diversos, foi pronunciado-se o sublime desafio. E agora? Por que te detens? Já está dito aqui, né? Nós, às vezes, somos chamados, né, ao trabalho espiritual e nós nunca temos tempo. Nós não temos tempo, nós não temos força, nós não temos como fazer. Então, aqui ele está falando o seguinte: nós devemos aproveitar o hoje, né? Aproveitar esse momento e usar o tempo a nosso favor, porque nós já fomos presenteados. O presente, ele já fala, o nome dele já é o presente para nós, certo? Então é hoje que nós precisamos fazer as mudanças que nós precisamos. Então vamos lá, vamos ver aquilo que Deus nos... A espiritualidade, gente, sempre está trazendo alguma coisa para nós, para que nós cresçamos, para que nós evoluímos. Então vamos ficar atentos, vamos perceber, vamos olhar, né? Olha, o que está vindo para mim? O que é isso? Será que se eu fizer isso, aquilo, deixar de fazer também é bom? Coisas que não agradam, coisas que nos põem para baixo, coisas que tiram de nós a oportunidade divina. Isso nós precisamos olhar, tá bom? Então agora nós vamos trazer nosso querido aqui, né? Você vai falar sobre o que, querido? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, chega para cá. Que Pai e Mãe, Divina Consciência, Deus, a fonte criadora, aquele que foi e sempre será o nosso caminho, verdade e vida, Jesus, o Messias, o Rabi da Galileia, aquela que foi a nossa mãe, é e sempre também há de ser, por toda a nossa eternidade, em expansão de consciência, Maria Rosa Mística de Nazaré, esteja conosco hoje e sempre, queridos irmãos e irmãs, desejando-vos uma boa noite. A nós, os encarnados, mas com certeza em maior número também os desencarnados, na condição da cúpula espiritual, aqui no ponto de luz com Jesus, na cidade de Barueri, cidade essa que há menos de uma semana que estive, lá no Fraternidade Amor, também conduzindo mais uma temática do Evangelho de Jesus, atrelado à codificação kardeciana, e sempre é uma alegria retornarmos às casas espíritas para que não só nos possamos rever em intenção de melhorarmos a cada dia que passa, mas conhecer também novas pessoas que agregam-se à proposta de renovação do bem-agir, da reforma íntima, enfim. Então, esse retorno com essa temática que nós iremos trabalhar é contida assim no capítulo 9 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação kardeciana, publicada a partir de janeiro de 1864,
possamos, quem sabe, ao longo do nosso material, dos nossos slides, atrelarmos, porque não existe o acaso. Os ensinamentos que a pouco Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, encaminham verdade à vida em sua missão 147, intitulada Um Desafio, veio nos trazer para que busquemos, quem sabe, também hoje, da porta para fora do ponto de luz com Jesus, sairemos um pouquinho melhores do que aqui. Quando adentramos, desejando uma boa noite também aos irmãos que nos acompanham pelo canal do YouTube. É importante, já que vamos trabalhar de uma forma ampla, macro, de uma forma integral com este capítulo, queridos irmãos e irmãs, sabemos quais são os tópicos principais que estão inseridos nessa obra, que assim poderemos atrelar a tudo que aqui nós possamos ter como referência nas intuições que receberemos ao longo dos próximos minutos da espiritualidade superior, com a temática que nós iremos trabalhar. Por exemplo, nesse capítulo 9 nós teremos e falar muito sobre as injúrias e violências que nós sofremos e que infelizmente nós ainda reverberamos, imprimimos e compartilhamos com o meio, e que deveríamos tomar cuidado e aos poucos irmos diminuindo isso se quisermos ascender espiritualmente falando. Também lá nesse capítulo vai falar sobre a afabilidade e a doçura, também desafios que nós precisamos construir desde o ambiente familiar, onde muitas vezes ali estão os desafetos do passado de reencarnações pretéritas, e que Deus proporciona que lá nesses desafios, a qual só quem ali está convivendo sabe como é difícil de fazer com que o seu próximo evolua e, consequentemente, do mesmo, expandir-se isso nas ruas com as pessoas a qual nós não a conhecemos por enquanto, no ambiente profissional, nas instituições religiosas, aonde quer que estejamos, tendo a oportunidade de evoluirmos, de distribuirmos as benesses que a doutrina espírita, que o ponto de luz com Jesus aqui para o Eni proporciona-nos semanalmente. Foi feito um convite há pouco para que no início ali do primeiro bimestre de 2026 possamos adentrar-nos ao conhecimento dos estudos que aqui há de se desenvolver na casa. Vai falar também sobre a paciência. Essa lição, inclusive, relatos dizem que foi aquele irmão que trabalhou com Divaldo Pereira Franco que veio trazer essa mensagem lá no meio do século XIX, da publicação dessa obra, aquela que nós conhecemos por nome de Joana de Ângeles. Então, ela veio trazer essas informações dentro desse tópico da paciência. Vamos ver também ali sobre obediência e resignação, não resmungarmos, temos a consciência de que as mazelas que nós enfrentamos individuais e coletivas que nós divisamos no mundo foram um desafio por nós, o que aceitos, contratualmente falando e consciencialmente, assinamos lá. Antes de voltarmos para essa atual reencarnação, atual corpo físico, carne e osso, que atualmente nós estamos tendo como oportunidade evolutiva. Então, é importante que sejamos mais resignados, obedientes e proativos se quisermos ascender e buscar a ascensão também da estrutura física do nosso órgão para o mundo de regeneração, que é o terceiro estágio evolutivo, a qual almejamos adentrar nas próximas décadas e séculos. E também vai tratar sobre a cólera, a raiva, a insegurança, a indisciplina, entre as mais sérias que nós carregamos ainda intrinsecamente em nossos espíritos imortais. Está errado ou certo isso? Nenhuma coisa nem outra. Apenas compreensível é que ainda as carreguemos, porque estamos no final de provas e expiações de um estágio evolutivo, dizem os irmãos espirituais. Esse segundo nível de estágio de qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai. Então, essas mazelas inerentes à qual nós a empreendemos no passado, neste empreender presente, estamos buscando as lapidá-las, as concretizá-las de uma vez por todas de nossas vidas, para que no futuro divisemos não ter que reincidir nesses desafios que neste momento nós temos que ou se resolver, não postergar, tampouco transferir para outrem aquilo que cabe a cada um de nós empreendermos. Então, olha como esse capítulo é amplo, tanto trabalha os pontos positivos como também os negativos que nós carregamos e que nós precisaremos ainda desenvolver com os nossos esforços
individuais em prol do coletivo. Eu gosto também sempre de trazer em minhas temáticas partes da codificação kardeciana, algumas partes das obras complementares, seja por Chico Xavier, seja por Divaldo Pereira Franco, e por que não dizer também alguns pontos do Novo Testamento. Porque unindo esse tríplice aspecto, diremos que sim, a doutrina dos Espíritos e as obras complementares sim estão atreladas à vida e obra de Jesus Cristo há pouco mais de 2000 anos. Então vamos trazer ali das bem-aventuranças alguns pontos do Evangelho de Mateus, trarmos primeiro o do capítulo 5, item 4, onde vai ter aquela mensagem que nós tanto a conhecemos: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra, herdarão por meio da meritocracia consequente natural dos seus esforços empreendidos em cada oportunidade reencarnatória, ora errando, ora escorregando, mas no dia seguinte, já que despertos minimamente nós estamos buscando ser no nosso dia a dia, nós nos reconstruímos, nós nos reequilibramos, e assim, aquele passo para trás que nós precisamos dar, vamos dar outros 2 para frente, assertivos, desde que tenhamos consciência disso, que é imprescindível que assim hajamos, se quisermos crescer, se quisermos voltar na reencarnação desse ordem, para que não precisemos sermos realocados, ou, digamos, o termo que muito nós conhecemos na doutrina dos Espíritos, exilados para orbes em estágio evolutivo inicial intermediário de provas e expiações, ou, quem sabe até mesmo, em mundos primitivos, ao qual tantos milênios nós já passamos e vencemos as suas etapas iniciais, se não cá não estaríamos desafiando-nos no nosso dia a dia. Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para o que? Para viver, para sobreviver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes, ou seja, aos bens materiais, maior importância que os primeiros, que são os valores morais. Sempre falo isso, independente da temática que eu venha a trabalhar. Alguém aqui conhece em todas as eras desta humanidade terráquea um ser que voltou para o mundo espiritual e sequer levou o fio de cabelo do plano terreno, do plano material da terceira dimensão? Não se leva a nada, a não ser os valores morais, infelizmente também as ações errôneas e principalmente o intelecto construído, e isso nós levaríamos. Quanto mais assertivos nós formos, mais podemos contar nas próximas reencarnações com essas assertividades empreendidas por nós mesmos. E assim vai ser mais fácil de que soframos erros, evitemos reincidir nas erras que no passado para nós era tida como natural, aquelas ações por nós empreendidas. São esforços que precisamos ser feitos. Valorizemos primariamente os valores morais. É difícil. Como é? Vejamos o mundo polarizado, vejamos o que o mundo despeja por meio das tentações, seja elas quais forem. E nós, o que nós estamos absorvendo semanalmente no ponto de luz com Jesus na cidade de Barueri. Será que em todos os assuntos que aqui são tratados, eu consciencialmente questiono em qual porcentagem a temática me convida a melhorar-me a cada dia que passa? Um ano tem 365 dias, 12 meses. Quantos temas aqui não foram abordados e ainda serão esse restinho de ano, já que estamos encaminhando-nos para o final do mês de novembro? Falta só um mês para que encerremos 2025. Encerremos um quarto desse século, correto? Porque vamos para 2026. Então será que seria imprescindível que assim raciocinássemos no nosso dia a dia, ao colocar a cabeça no travesseiro? Bom seria bem-aventurados os seus que assim já se esforçam. Porque isso potencializar-se-á e muito nas nossas assertividades no dia seguinte. É difícil. Como eu disse há pouco, queridos irmãos e irmãs, é difícil. Tragamos mais uma bem-aventuranças ainda nesse capítulo 5, agora já em seu item 9. Vem lá Jesus dizer: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus, porque estão buscando cumprir as leis do Eterno. São os que não promovem ou incitam as guerras. Pergunto, nós estamos em guerra neste momento?
Há poucas décadas atrás, nós também estávamos em outros tipos de guerra: corrupção, mentira, fome, miséria, adultério por pensamento ou concretizados e outras mais mazelas que ainda a humanidade assim empreende em seu dia a dia. Atualizam os espíritos que pouco mais de 8 bilhões de seres estão reencarnados no planeta Terra até esse ano de 2025. Em porcentagem, será que poderíamos dizer que 20% desses pouco mais de 8 bilhões já são minimamente despertos? No sentido de terem a certeza que são espíritos e não corpos, estão passando por uma experiência reencarnatória, numa carne, osso, como tantas outras, já as obtiveram no passado e tantas outras as obterão no futuro, e que existem muitas moradas na casa do Pai, em seus diversos estágios evolutivos, a depender de suas obras, a cada um conforme as suas obras. Faça aos outros aquilo que você recebe. Quantas benesses nós podemos construir dentro dessa proposta de entendimento que é nós somos os artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade, o que temporária, porque o espírito jamais regride em qualquer canto do universo, mas ele pode estacionar. E como pode? Temos diversos exemplos, seja nas obras de André Luiz por Chico Xavier, seja nas obras de Emmanuel, como bem a irmã aqui nos deu uma missão de caminho, verdade, a vida e outros mais que poderíamos citar. E assim, nesses comentários iniciais, como poderíamos entender que Jesus orienta-nos a respeito deste capítulo 9 como um todo? Que desenvolvamos e empreendamos mais a doçura de nossos corações em prol dos nossos semelhantes, que sejamos mais moderados, mais pacientes, entendamos que cada um de nós está em degrau evolutivo, moral e intelectual, as duas fases de evolução de um ser até a perfeição relativa, jamais absoluta, porque só Deus, a fonte criadora, o Pai maior, a obtém. Então assim, vamos buscando, tendo essa moderação, porque seremos mais assertivos e não reincidiremos em erros que tanto nós vemos cometendo há milênios. Seremos mais mansos, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Tópicos que diriam, essas palavras são os principais deste capítulo 9 e que são inerentes a nós no nosso dia a dia, desafiando-nos a avaliarmos ou autoavaliarmos como nós estamos com eles trabalhando, e se não ainda alguns estamos, que comecemos. É imprescindível, é urgente. Lembro de um programa de Divaldo Pereira Franco, lá na Rede TV, programa que passava aos domingos, se eu não me engano, às 16 ou 15 horas, chamado Transição. E em certo programa de Divaldo Pereira Franco havia dito que milhões de seres reencarnados atualmente estão tendo a última oportunidade de permanecer nesse órgão famoso, ou seja, ou vai ou racha. Quer ascender? Quer ser feliz? Quer buscar construir a felicidade do seu semelhante? Então modifique-se para melhor. Não quer? Respeitaremos o seu livre-arbítrio. É um livre-arbítrio. Está tudo certo, mas precisará colher aquilo que esteja plantando ou deixando de plantar. Porque dizem os Espíritos, não basta que não façamos o mal. É imprescindível que construamos o bem. Não fazer o mal, mas também não cumprir com as leis de Deus, olhando os que estejam mais necessitados ao nosso redor, é estar pendente com a lei de Deus. Então precisamos tomar cuidado com isso. Alguns pontos não negativos que devemos reavaliar em nossas vidas, que nós ainda carregamos no nosso dia a dia: a violência, a cólera, a mentira, o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência e tantas outras que nas nossas mentes agora espirituais que transcendem ao cérebro material, poderíamos divisar, poderíamos dizer que ainda as empreendamos em menor, mediano ou maior grau, ou que divisamos que as pessoas em seu dia a dia empreendem. O convite da doutrina dos Espíritos, o convite do ponto de luz de Jesus em Barueri e da cúpula espiritual é para que busquemos transformar o meio por meio de nossas necessidades, por meio de nossas limitações, por meio de nossos aprendizados, colocando na prática que esse eis de
ser o melhor exemplo e que ficará para a eternidade gravado no éter cósmico universal, que é a matéria-prima deste universo, que nós acarretamos para a nossa eternidade. Diga-me com quem andas, que direi com tu és. Diga-me o que pensas, que direi com quem possais estar acompanhados espiritualmente. Nossos mentores individuais ou seres em desequilíbrio que querem nos prejudicar, ainda que não tenhamos vínculo nenhum com eles no pretérito, os ditos obsessores, porque é isso que nós temos que pensar também. Não precisamos ou necessitamos necessariamente termos algozes inimigos do passado, mas basta que nós queiramos caminhar para a luz, sermos felizes, buscar o progresso do orbe e sua estrutura física, como também dos seres em experiência evolutiva reencarnatória, que os que assim não querem consideram-nos como os seus inimigos, os seus algozes, e falam de tudo para que não aceitamos, não evoluamos. Qual é o lado da moeda que nós queremos escolher? É o que nos convida aqui. O caminho, a verdade, é a vida, a cúpula espiritual e todas as temáticas que as casas aqui nos proporcionam semanalmente. Então vamos tomar cuidado com esses pontos, porque eles são sim presentes em nossa vida de forma direta ou indireta. É evidente que a intenção agrava ou atenua a falta, mas e que pode ir uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação. Nós não sabemos o que passa no íntimo de um ser. Muitas pessoas estão em suas mentes com a intenção de suicidar-se. Por quê? Porque não encontram motivos de melhoria no mundo. Estão passando por desafios de saúde física, ou financeiro, ou profissional, ou afetivos. E se não são minimamente despertos e divisem que dias melhores virão pelas nossas construções diárias, essa frase que tem um ponto de interrogação pode fazer com que assim reflitamos sobre ela. Tomemos muito cuidado com o que nós iremos falar, porque pode ter um peso enorme. E cada um há de ter que responder sentiu, não sentiu, um pensamento, mas principalmente em ato concretizado. Alguém aqui quer levar para o futuro o que já está difícil em nossa vida, ou em nossas vidas, de acréscimo ou não? Não acrescentemos mais mazelas, que tenhamos que reparar com o nosso próximo. Vivenciemos o que está dentro da nossa programação reencarnatória. E se com êxtase estivermos concluindo-as, obviamente que os nossos mentores individuais nos darão mais alicerces para que novos degraus evolutivos possamos ainda alçar voos maiores ainda nesta atual encarnação. Se podemos, mas não é fácil. Porém, eles acreditam e confiam em nossos esforços individuais. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário de amor e de caridade. Não tenhamos dúvidas sobre isso, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Aqui nesse slide eu coloquei aqui o entrechoque entre ofensa e a lei de caridade e amor. Eles não se combinam. Alguém conhece essa frase? O que contamina o homem não é o que entra por sua boca, mas o que há de sair dela. Porque o que contamina o homem, será que é o que está em seu coração, mais do que material ou espiritual? Aquele que está atrelado ao corpo semimaterial, a qual nós o conhecemos pela denominação de corpo perispiritual, que todos nós ainda o obtemos quando estamos encarnados, por exemplo, neste momento, como também esses que nós não enxergamos, neste momento que aqui estão em maior número, também estão com seus espíritos imortais acoplados aos seus corpos semimateriais, esperando novas oportunidades evolutivas neste órgão ou nas muitas outras moradas da casa do Pai. Então tomemos cuidado com o que sai de nossos lábios. Não foi assim que Chico Xavier, em um exemplo simples, nos deixou lá no século XX, que quando recebermos uma ofensa, é como se nós, na sequência, colocássemos um gole grande de água em nossa boca e não engolíssemos. O que Chico Xavier quer dizer com isso? Porque não teríamos como emitir uma réplica na mesma carga energética e prejudicial. E a poderíamos raciocinar.
raciocinando de Deus, esse irmão que agora disser algo negativo em meu prejuízo, eu não hei de me contaminar, porque eu entendo e sei que ele está em ignorância, não que eu seja evoluído, não que nós sejamos muito mais, não, mas pelo menos não emitir uma réplica negativa, essa pessoa poderá se arrepender. Arrependendo-se, ganharemos um irmão universal para seus esforços individuais, para que seja manso e pacífico, como vem a convite de cada um de nós. Esse capítulo 9 do Evangelho, segundo o Espiritismo, toda palavra ofensiva exprime um sentido contrário, além de amor e caridade, vem dizer o Evangelho nesse momento. Cada ser humano possui seu estágio evolutivo, tanto moral como intelectual, que nós estamos trabalhando até esse determinado momento. A caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. O genuíno cristalino, aquele que busca se melhorar a cada dia que passa, mesmo sabendo que há de escorregar algumas vezes ainda nessa encarnação, mas que há de recompor-se pelos seus esforços individuais e pelos bons exemplos que o mundo distribui às nossas consciências, desde que temos olhos de ver e ouvidos de ouvir. E assim o que devemos buscar diariamente, sermos afáveis e dóceis, sermos a mesma pessoa em qualquer situação a qual estejamos interagindo com os nossos semelhantes, dentro de casa, nas ruas, no ambiente de trabalho, etc. Tudo que até esse momento falamos, queridos irmãos e irmãs, está fora do nosso contexto evolutivo? Não está, vocês concordam comigo? Então, assim não estando, reavaliemos como nós estamos nos comportando e vejamos o que precisamos nos melhorar. Se é garantido que todos os esforços centuplicar-se-ão para a eternidade em benesses que nós iremos colher, como também diz essa frase aí no Evangelho segundo o Espiritismo, o que está faltando para que arregacemos as mangas e saiamos ao arado, potencializando todas essas benesses que serão inerentes ao nosso retorno, naturalmente e consequentemente. Paciência, será que nós temos? Ter paciência e praticar a caridade é um ponto de interrogação. Temos habilidade interpessoal com o nosso próprio estresse. O que a dor quer nos ensinar? A dor física, mas também a dor moral. Quantas dores morais existem nos nossos semelhantes, que eles não as divulgam, não as conversam conosco, mas que os estão correndo muito mais que às vezes feridas carnais e que precisam ser tratadas. E quantas benesses dos atendimentos fraternos que existem nas casas espíritas empreendem a esses que possuem essas dores morais, e em larga escala elas existem. Lembro-me que no período de pandemia também Divaldo Pereira Franco havia afirmado que nos anos de 2024 e 2026 haveria um índice enorme de suicídios em todo o nosso orbe. Será que são essas feridas internas que ninguém as confessa, nem dentro de quatro paredes, com os nossos mais próximos, mãe, pai, filhos, irmãos? Com certeza, em uma larga escala, temos isso como uma ideia de ensino estar presente dentro aí dessa afirmativa de Divaldo Pereira Franco. Quais ambientes devemos ser mais pacientes? Todos, absolutamente todos, principalmente ou começando dentro de casa. Ser paciente é ser mais desperto, mais cônscio dos seus deveres reencarnatórios, sim, também é uma afirmativa. Jesus Cristo e a paciência. Será que temos um modelo maior que demonstrou paciência, necessidade nenhuma ele tinha de aqui habitar este órgão igual à encarnação, porque ele não precisava espiar, tampouco provar-se, porque entendemos ou dependemos que ele atingiu a perfeição relativa. Quem assim a obtém pode já habitar nos celestes divinos, que é a quinta ordem evolutiva de um mundo em qualquer canto desse universo, contida no capítulo 3, item 4 também desta obra do Evangelho segundo o Espiritismo, onde lá Cristos planetários, anjos, arcanjos, serafins nesses mundos transitórios habitam e são voluntários na constituição física de um novo orbe que Deus quer que eles acompanhem, como também, consequentemente, dos seres que ali nos reinos anteriores ao nominal e outros reinos mais que até mesmo podemos desconhecer, porque o universo
universo, nós não conseguimos divisar o seu fim. E será que existe fim? Estima-se estudos atuais que só na nossa galáxia, que é a Via Láctea, exista de 200 a 400 bilhões de estrelas. E para nós espíritas, o que é estrelas? Planetas habitados, dimensões e estruturas físicas diferentes. É grande e é expansivo o conhecimento que ainda precisamos adquirir. Estamos muito aquém disso. Somos formiguinhas de alunos frente ao universo. Somos eternos aprendizes. Então, sim, a professora da paciência, normalmente, pela nossa necessidade existencial, há de ser a dor, física ou moral, aquilo que vem nos ferir e aquilo que nos convida a uma reflexão mais ampla do que eu fiz de errado, no passado ou no presente, e o que nesse presente me cabe construir ou reconstruir, divisando assim o futuro não ter que reincidir mais delas que só nos fere, direta ou indiretamente. É um grande convite dessa grande paciência que nós precisamos, aos poucos, gradativamente, irmos adquirindo e empreendendo para com os nossos semelhantes. Obediência dentro de casa, como também no trabalho, obediência às leis da matéria, porque precisamos dos bens materiais para que o nosso corpo físico mantenha-se em estrutura física e possa utilizar-se dos mecanismos evolutivos, como o consumo livre, o consumo de um alimento, os bens materiais para que tenhamos uma dignidade mínima dentro de um lar e outras mais. Tantas situações materiais, quem de nós aqui não as conheçamos? Sim. Resignados com a nossa programação reencarnatória, também fiz esse convite há pouco aos irmãos e irmãs, sermos também compreensivos, mais compreensivos aos defeitos dos nossos semelhantes. E a cólera, o que nos vem ensinar? O orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência possuem relação direta com a cólera, com esse ato explosivo, direto e indireto, que muitas vezes nós empreendemos em desfavor de nossos semelhantes e, consequentemente, desfavor de quem? De nós mesmos. Porque teremos que reparar isso se quisermos crescermos rumo ao universo. O melindre pode nos improvisar. E como é feio quando nós nos limitamos. É uma atitude tão pequena, vocês concordam, queridos irmãos e irmãs? Mas ainda, infelizmente, nós nos limitamos em menor, mediano ou maior grau, porque cada um está num grau evolutivo. Então vamos evitar o melindre por coisinhas pequenas, banais, transitórias, fugidias e passageiras de um mundo ainda em final de provas e expiações. Então o convite agora neste tópico. Podemos ficar doentes? Não só podemos, como muitos de nós em forma direta e indireta, com alguma necessidade aqui tem de estarmos sendo tratados pela cúpula espiritual do ponto de luz com Jesus aqui na cidade de Barueri. Atraímos espíritos desequilibrados, ou como os outros intitulam de obsessores, sim, pelos nossos vícios, pela nossa ausência de caridade para com o nosso próximo. Basta que não estejamos empreendendo a reforma íntima, que eles estarão ao nosso redor, 24 horas por dia, tentando nos atingir negativamente. Pergunto, queremos as ações deles ou dos nossos mentores que também estão conosco nas 24 horas por dia? Tudo há de estar atrelado à nossa antena psíquica, espiritual, mente a mente com esses espíritos. Qual é o lado da moeda que nós queremos para as nossas vidas? Compreensão dos estágios evolutivos diferentes para que encontremos uma solução mais assertiva em trabalharmos ali as benesses em prol dos nossos semelhantes. Nesse capítulo 9 também tem ali alguns pontos do qual nós dividimos com instruções dos espíritos, que é um complemento mais amplo em prol do estudo que o codificador da doutrina Allan Kardec desenvolveu desde ali do meio do século XIX. Por exemplo, nós temos algumas dicas do espírito Hahnemann, trazida no ano de 1863, um ano antes da publicação dessa obra. O que ele vem nos trazer sobre a perseverança? Ela serve para que corrijamos os nossos defeitos. Devemos combater o orgulho, convida-nos esse irmão. Não justifiquemos a nossa cólera. Todas as virtudes e todos os vícios pertencem à natureza do nosso próprio espírito e não de outrem, não de terceiros. Eles vão responder pelos atos ou não ato deles. E nós responderemos apenas então somente pela nossa consciência, quando em retorno para o mundo
mundo espiritual. E devemos ter sempre a vontade firme e determinada de nossos propósitos. O que disse Emmanuel a Chico Xavier, lá no início da década do século XX, convidando-o para a grandiosa obra que ele precisava desenvolver em sua atual encarnação. Só pediu 3 pontos na sua vida. E coincidentemente eram 3 pontos repetidos. Quem de nós não os conhece? Disciplina, disciplina e disciplina. É tudo na vida sermos disciplinados ou buscarmos assim o ser. Bem-aventurados os mansos, porque eles que herdarão a terra, disse Jesus. Convido-vos também a uma reflexão do nobre e querido médico dos pobres, que desde o mês de abril do ano de 1900, e voltando para o mundo espiritual, agora de lá ajuda-nos em todas as suas possibilidades para que caminhemos para frente. Quem seja Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, vem se querido irmão nos dizer e convidar-nos para que sejamos solidários, porque assim nós teremos união. Porém, ele vai dizer que caso nós tenhamos pontos de vista diferentes, o que nós seríamos? Apenas seres que não estão agregando em benefício do ordem dos seres aqui em experiência evolutiva. E volta aí dizendo que juntos todos nós construiremos os nossos objetivos existenciais, de cumprirmos com a nossa programação encarnatória de uma forma mais assertiva possível, integral. É raríssimo que o ser a consiga, pelo menos até o final de provas e expiações, que é o que acontece no nosso ordem, mas muitas melhorias podemos sair aqui desta atual encarnação ao voltarmos para o mundo espiritual. E também deixo-vos o convite de Giovanni de Pietro de Nardoni, a qual nós conhecemos pelo nome de Francisco de Assis, lá no século XI. Como Bezerra continua trabalhando em prol da humanidade, ele pede, orienta-nos ou sugestiona-nos que sejamos um instrumento da paz do mundo a todos os que estejam ao nosso redor, em qualquer momento em que estejamos nos relacionando com os seres aqui em experiência evolutiva, desde o princípio inteligente estagiando no reino mineral até nós que estamos no reino nominal. E dentro desse processo também temos que estão no reino vegetal, os que estão no reino animal. Quantos milênios e milênios nós estamos buscando a nossa evolução? Quantos investimentos já fizemos? Será que não podemos fazer um pouquinho mais? Será que Deus, Jesus, espera isso de nós? A Mãe Maria? Será que nós somos considerados os trabalhadores da última hora? Porque sim, a última hora chegou, os finais dos tempos. Mas são os finais dos tempos existenciais. Não que o planeta vai acabar ou vai ser excluído deste universo, desse sistema solar, não. Mas finais dos tempos conscienciais. Era divisória. Como eu disse lá no início, ou vai ou racha. Quer crescer, quer evoluir, quer ser feliz, promova a felicidade dos seus semelhantes, porque é dano que se recebe. Não quer, respeitaremos o seu livre-arbítrio, mas precisará ser reevocado em outros órgãos. Temos exemplos disso nas obras complementares da codificação kardeciana. Vou convidá-los para que estudem 2 obras que estão atreladas a esse convite final que eu vos faço. Uma delas, intitulada Caminho da Luz, por meio de Emmanuel e Irmãos de Chico Xavier. Mas temos também aquela intitulada Os Exilados de Capela, de Edgar Armon, demonstrando esse intercâmbio de mundos e de seres em experiência evolutiva. Partindo agora para a finalização de nosso bate-papo fraterno, queridos irmãos e irmãs. Não sei se vocês tinham essas informações, mas se não as tinham, tenho certeza absoluta que de hoje em diante valorizaram ainda mais os seus corpos físicos. Vamos a ela, inclusive Búzios vai desenvolver até a referência de onde extrair essas informações. Falando a respeito do corpo humano, da fisicalidade. O cérebro do homem pesa cerca de 1,4 quilos, já o da mulher, cerca de 1,25 kg. São 25 bilhões de neurônios que nós possuímos quando encarnados. Temos mais de 220 bilhões de células em um corpo, 97 mil quilômetros de veias, artérias e vasos capilares, sendo que se fossem alinhadas, elas dariam o quê? 2 voltas e meia em torno do nosso querido planeta Terra. Temos também 206 ossos na idade adulta. O homem produz cerca de 8 trilhões de espermatozoides durante a vida, sendo que em cada ejaculação são liberados entre 250 a 500 milhões. Já a mulher nasce com 400 mil óvulos nos 2 ovários. Desses, só uns 500 vão maturar.
nós temos cerca de 5 milhões de pelos no corpo físico. O coração faz entre 70 a 75 batidas por minuto. Chega isso a dar mais de 110 mil batimentos por dia. 110 mil batimentos por dia. Um ano tem 365 dias. Uma existência reencarnatória. Quantos dias não teve? Quantos batimentos não foram empreendidos? Quantas benesses Deus, a fonte criadora, Pai, na divina consciência, proporcionam seres no reino nominal para que evoluam. Temos ou não temos ferramentas para que sejamos melhores? Então vamos reavaliar como nós estamos ingerindo o líquido que temos que ingerir em quantidade mínima, como manda o Ministério da Saúde, o que nós estamos comendo, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos lendo, as atividades físicas imprescindíveis que as façamos para que atingimos uma longevidade maior em nosso corpo físico e mais úteis sejamos intelectualmente falando e moralmente falando. Eis o convite agora, a qual vem nos trazer essas referências atreladas ao nosso corpo físico. Então, sim, só depende de nós que sejamos felizes. E finalizo convidando-nos para que, nesse tríplice aspecto, esforce-se, porque eu busco me esforçar, escorregando, mas me reabilitando no dia posterior. Esforcemos para cada dia que passa, alguém termos mais conhecimento, expansão de consciência, disse Jesus. Amai-vos, eis o primeiro mandamento, mas instruir-vos, eis o segundo. Também pedem os amigos espirituais que acompanhemos em nosso autoconhecimento e de todas as características deste autoconhecimento, convidos para a reflexão de se nós não enxergarmos e trabalharmos as mazelas que nós trazemos de reencarnações pretéritas neste presente, como utilizaremos reencarnar no planeta Terra, no mundo de reencarnação e mundo de reencarnação, se precisarmos repetir as lições que cabiam por nós, as concretizá-las na atual reencarnação. Então, não as posterguemos pelo pouco, transfiramos para o futuro ou para o trem, concretizemos-as, esforcemos-as neste exato momento reencarnatório. Uma das principais características desse autoconhecimento. E, enfim, a prática do bem, da caridade, da fraternidade, que tornar-nos-á, que fará-nos-á pessoas melhores, mais integrantes deste capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos dessa importante obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço a presença de todos os irmãos aqui presentes, encarnados, como também os irmãos em maior número desencarnados, aos que nos acompanharam pelo canal do YouTube, que possamos, na sequência do trabalho, nos passos que aqui receberemos, fazer com que as melhorias que recebamos tragam-nos benesses por meio dos nossos esforços conscienciais no nosso dia a dia, porque sim, a parte espiritual e física que a cúpula do ponto de luz com Jesus pode nos proporcionar, assim eles o fazem, da melhor forma possível, mas eles consciencialmente questionam-nos: filhos ou filhas, vocês estão fazendo a parte de vocês? É uma questão, é um ponto de interrogação que levaremos para o resto da nossa eternidade. Então vamos interiorizar todos esses questionamentos que eles sugestionam-nos, convidam-nos a uma reforma íntima mais ampla, mais cristalina e genuína em nossas vidas. Esse é o convite desse capítulo 9 de uma forma ampla. Que assim seja, graças a Deus, e que possamos agora nos manter em silêncio, cônscios de que o que nós viemos buscar aqui, da melhor forma possível, em nosso benefício, há de ser entendido. Até uma próxima oportunidade, um bom resto de semana. Esta é a minha última exposição do ano de 2025, então desde já desejo um resto ótimo, consciencial, físico e espiritual aos queridos irmãos e irmãs, uma boa passagem de ano, um ótimo Natal, sempre com equilíbrio, principalmente físico, para que sejamos melhores no ano de 2026, porque assim que os mentores queridos de cada um de nós esperam que sejamos no nosso dia a dia, porque assim seja, graças a Deus.